Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos dar início à nossa EBD, continuação da lição número 12, 25 de julho de 2021. Terminamos de cobrir Colossenses 3, de 12 a 14, que começamos na semana passada. Vamos começar orando, pedindo a bênção do Senhor, a sua direção sobre o nosso tempo nesta manhã. Deus querido, obrigado pela Tua palavra, que certamente fala as nossas vidas em todas as circunstâncias, em formatos, ó Pai, de estudo, de exposição, na letra de uma canção. Obrigado, Deus, porque ela é a nossa luz em dia tenebroso e que ela possa nesta manhã, ó Deus, nos orientar. Visita nossas vidas, ó Deus, nossas lutas que passamos nesses dias, que nós possamos deixar isso para trás, receber, ó Deus, inclusive o Teu perdão e poder estar, ó Pai, neste momento aqui de forma inteira, dedicados, concentrados, focados naquilo que o Teu Espírito Santo falará às nossas mentes e corações. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos iniciar lendo o nosso texto da semana passada, em Colossenses 3, 12, 13 e 14. Colossenses 3, 12, 13 e 14. Texto? Ok. Vamos juntos, irmãos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Bem, irmãos, eu tenho certeza que do domingo passado para este, você foi testado sobre este versículo, sobre esse texto bíblico. É o que geralmente acontece quando nós somos confrontados com a verdade bíblica. Ela fica mais ressaltada, ela fica mais aparente na nossa vida. Alguns acham e teorizam que isso é coisa de Satanás, que ele vai lá nos testar exatamente aquilo que nós aprendemos. Mas você não precisa envolver o cramulhão na história, não. Deus deseja nos testar também. Deseja nos provar diante daquilo que nós temos aprendido, ouvido a Sua palavra. E certamente e lamentavelmente, muitos de nós fomos reprovados nesta semana naquilo que nós acabamos de ler e o que ouvimos na semana passada. Mas isso não é motivo de desânimo em si, é motivo de desafio. É motivo de nós olharmos para o texto e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. E é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu quero viver para Te agradar. É isso aqui que eu quero patente, claro, na minha vida, assim, mostrando a pessoa de Cristo a cada dia. Ok? Bem, vamos rever os nossos 3 objetivos, que já repassamos semana passada apenas para avivar a nossa memória. Saber. Pessoas que nasceram de novo precisam viver de acordo com as exigências dessa nova vida. Sentir necessidade e dever de um novo comportamento e gratidão por saber que Deus capacita cada um a viver essa novidade de vida. Agir com simpatia e profunda compaixão com os irmãos, suportando e perdoando os amados, unidos em Cristo, para Ele e por Ele. Então estão aí os nossos 3 objetivos, como eu disse que nós já descorremos com mais detalhes na semana passada, e aí vimos a nossa introdução e vimos o primeiro ponto que cobriu o versículo 12. Hoje nós vamos chegar até o segundo ponto a partir do versículo 13, usando as roupas do novo homem. Então, Colossenses e Efésios, irmãos, vão ser usados por Paulo para fazer esta analogia, esta metáfora em que eu estou me despindo do velho homem, que obviamente leva consigo tudo aquilo que não agrada a Deus, tudo aquilo que a gente faz depois bate com
a mão na testa e diz: por quê? Por que eu agi assim? Por que eu reagi assim? Isso tudo está dentro da roupagem do velho homem, dos trapos do velho homem. Só que agora, estando em Cristo, a gente vai ser exortado por Paulo para substituir. Por quê, irmãos? Não existe vácuo, certo? Na vida cristã normal, não é o espaço sideral. Se algo sai, outro entra. Sai a carne, entra o espírito, ou vice-versa. Não há neutralidade, não há terceira via. Então, ou eu estou agindo desta maneira ou daquela. Não vai haver aquela situação em que pelo menos eu não estou pecando. Não, você está se enganando. Porque a ausência da virtude automaticamente é a presença do vício. Essa é a parte ruim, porque a gente podia dizer assim: não, vou ficar aqui na coluna do meio, né? Vou agradar gregos e baianos, está tudo bem, mas não existe tal possibilidade. Então, removeu a velha roupa, os trapos, eu tenho que colocar a nova roupa, senão os velhos hábitos, as velhas atitudes, as velhas respostas, as velhas reações, elas vão achar o seu lugar de volta, ok? Muito bem. Na sequência do texto, Paulo orienta seu público original a usar as roupas que se caracterizam pela capacidade de suportar e perdoar os outros. Ele diz: suportem-se uns aos outros. Com essas palavras, o apóstolo apontava para a ideia de que os escolhidos de Deus precisam sustentar, carregar e tolerar uns aos outros durante a trajetória terrena. Bem, eu levei muitos anos de igreja para compreender que suportar uns aos outros não é no sentido coloquial que a gente usa no português, que é o quê? Rapaz, eu não suporto fulano. E aí Deus está dizendo assim: não, você tem que suportar fulano. Tem aquela coisa que, né, não desce. É a mistura de amargo e azedo na mesma pessoa, e eu estou aqui só porque a Bíblia está mandando. Não tem nada a ver com o que o texto está dizendo. Nada a ver. Nada, nada, nada. Na verdade, eu até gostaria que a tradução, tanto na área quanto na EVI, escolhesse outro termo. Eu não sei. Apoiem-se uns aos outros, mas também não é o que o texto está dizendo. O autor coloca aí do lado, que é literalmente você colocar-se do lado, de baixo, desculpe. O verbo grego, ele tem uma preposição de colocar-se de baixo, de você ser uma força de baixo para cima para levantar aquela pessoa. Mas por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Porque ele, que está agindo pecaminosamente contra você, ele está embaixo, aos olhos de Deus, aos olhos do princípio da palavra. Então eu vou ser aquela escora, eu vou ser aquele macaco hidráulico, certo? Que vai levantar essa pessoa para onde? Para o padrão da palavra. É isso que o texto está dizendo. Eu vou pegar a pessoa num padrão inferior à palavra e ser instrumento de Deus para levantá-la. Agora, de novo, isso pode parecer uma coisa bem, né, bem boçal, né, como o pessoal diz aqui no norte, né, bem, eu sou o levantador de pessoas. Olha só, categoria olímpica agora. Não, irmãos, várias e várias vezes a palavra de Deus vai mostrar que quando nós temos essa possibilidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer é cuidar de mim. A primeira coisa que eu tenho que fazer é ter cuidado comigo, o orgulho para começar a conversa. Sabendo, meus irmãos, que essa atitude de levantar aquela pessoa só é possível porque alguém me levantou em algum momento também. É virtualmente impossível, irmãos, que todos nós não tenhamos sido suportados por alguém. É virtualmente impossível. Eu posso acertar isso sem nenhum medo de errar. 100% de nós já fomos suportados. Ora, se eu já fui suportado, que orgulho, que vanglória eu posso ter agora no fato de eu ser instrumento para levantar outro? Não tem nem sentido tal pensamento. Então, isso cancela, né? Uma coisa já cancela a outra, ok? Então, essa é a ideia de suportar uns aos outros. Nós sermos escoras, muletas, se você quiser, colunas, uma coisa mais bonita, né? Mais clássica, para levantar aquele irmão que em determinada área da sua vida precisa de ser sustentado porque ele não tem conseguido andar sozinho.
Em seguida, Paulo continua a sua fala: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. O texto segue, mostrando que não basta apenas exercer a capacidade de suportar, é também preciso perdoar aqueles que por algum motivo terminam prejudicando as pessoas. Contudo, isso não significa que essas orientações sejam simples de se realizar. Pois se por um lado, Cristo já capacitou seu povo para o novo proceder, por outro, ainda restam os perigos de se cometer graves erros contra o próximo por causa da velha natureza humana. Em outras palavras, meus irmãos, seria lindo se isso aqui fosse uma coisa simples de fazer, né? O pecado do nosso irmão não nos afetasse, se nós conseguíssemos responder ao pecado do nosso irmão sempre com profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Mas como eu disse, provavelmente você foi testado esta semana, na prática a teoria é outra. Na prática a gente perde a cabeça, na prática a gente se irrita, na prática a gente sai do sério. O que fazer nessas situações? Tudo se perdeu? Não. Isso é mais uma oportunidade, meus irmãos, de restauração, de crescimento, de mudança. Eu vi uma frase ontem de Spurgeon dizendo, não faça nada de cabeça quente, para que não aumente as coisas que você tem que desfazer depois. Achei fantástico. Mas infelizmente a gente faz. A gente vai discutir a relação. A gente vai tentar resolver aquele problema. A gente vai levar nossa solução mágica, mesmo que a nossa atitude esteja fervilhando de coisas não tão mágicas assim e não tão boas assim. A gente esquece, irmãos, os princípios tão simples da palavra de Deus. A palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita ira. Versículo que eu aprendi desde adolescente. Ou seja, o que significa que eu posso decorar o versículo, mas eu não estou decorando a atitude. Tiago vai falar, meus irmãos, que aquele que domina a sua língua, aquele que domina o seu falar, já ganhou mais da metade da briga, parafraseando o que ele quer dizer. É o cara, é o vencedor. E em boa parte, meus irmãos, nós temos sido reprovados porque nós não conseguimos não fazer alguma coisa. Quando muitas vezes o que a gente precisa é chegar para a pessoa e dizer assim, eu vou conversar com você sobre isso depois. Deixa eu ir para a academia esmurrar um saco de areia rapidinho, daqui a pouco eu volto. Alguma coisa parecida. Deixa eu desopilar e ou falando sério, eu vou orar para eu poder, porque no momento eu só consigo declamar salmo imprecatório para você. E eu não consigo agir como diz o versículo 12. Não obstante, cá está a exortação de Paulo. De que nós possamos, irmãos, olhar, a exortação de Paulo quer dizer que nós possamos olhar para algo possível, para algo que eu posso fazer. A palavra de Deus, irmãos, nunca pede algo para nós que esteja além daquilo que nós possamos fazer. Como nós já explicamos em diversas aulas de EBD, inclusive, quando eu não faço, é porque eu não aprendemos, né? Eu não quero. Eu prefiro dar vazão ao espírito? Dificilmente. Eu prefiro dar vazão à minha carne, ao meu desejo de autojustiça, de não deixar as coisas como estão. E aí eu acabo conseguindo para mim mais trabalho para resolver depois do que eu já tinha. Por conseguinte, o apóstolo apresenta o exemplo de perdão deixado. Não. Ok. Por conseguinte, o apóstolo apresenta o exemplo de perdão deixado por Cristo para incentivar e encorajar os colossenses a praticarem essa virtude. Ele escreve: perdoem como o Senhor lhes perdoou. Com essas palavras, fica claro que os leitores da carta deveriam imitar a maior e mais nobre referência de perdão já vista sobre a terra, a saber, o modelo sacrificial deixado por Jesus Cristo em favor do seu povo. Irmãos, é complicado que agora Paulo apela, né?
E não é a única vez que ele vai fazer isso. Certa vez eu conversava com uma irmã no privado, porque ela... O que aconteceu? Eu acho que até já aconteceu esse caso com irmãos em uma EBD. Um homem matou o pai dela, não sei nem quantos anos atrás, e a justiça falhou. Uma cidade não muito grande, e aí ela se via na situação de cruzar com o assassino do seu pai, vez após vez, no centro da cidade, na padaria, no supermercado, e ele lá, livre, leve, solto, as pessoas cochichando porque sabiam que ele era culpado, ou pelo menos tinham bastante certeza, mas a justiça falhou. E sabe, irmãos, nossa, eram dois, eram três posts e... Nossa, é tão interessante. De um lado ela estava compartilhando George Whitefield e Spurgeon, do outro ela chegava a destilar o amargor pela tela do computador. E aí eu chamei no privado, eu falei, irmã, eu não posso nem imaginar o que você está passando. E eu não posso nem imaginar que como homem, que geralmente é mais incisivo numa situação dessa, o que eu ou outro homem faria no seu lugar. Contudo, e eu citei exatamente Colossenses 3,13 para ela, e ela me disse assim, mas eu não sou Jesus. Você vê, meus irmãos, quando a gente fecha o nosso coração, ou fecha o nosso coração com o amargor, com a falta de perdão, com tudo isso, a própria lógica foge da gente. Não estou falando de uma nova convertida e nem membro de uma igreja de 5 nomes, como o Ked fala por aí, né? Igreja apostólica do chifre do poder dos últimos dias. Não, é uma igreja boa, uma igreja séria. Mas ela entendeu que isso aqui é para Jesus. O texto fala literalmente o contrário. O texto fala literalmente, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Incrível, meus irmãos, que não é só esse texto. Lembra do texto do devedor, do cobrador incompassivo, sem misericórdia, enfim. O texto a gente já citou inúmeras vezes, inúmeras situações. O camarada deve milhões e o seu senhor o perdoa. Mas ele não consegue perdoar o conservo dele que deve alguns milhares. O ponto aqui, meus irmãos, é que a gente racionaliza as coisas e a gente diz, não, você são dignos de perdão, mas você, viu, Felipe? Você cruzou, você passou do limite. Você fez algo imperdoável. Nós pensamos assim. Pastor, mas para pensar. O senhor está falando que dentro desse versículo entra absolutamente tudo? Sim. Como, por exemplo, você ser missionária no meio do mesmo povo que matou seu irmão, seus maridos, e ver o seu filho batizado pelo assassino do seu marido. Essa é a história de Jimmy Elliot, e depois da sua irmã, da sua esposa e das outras mulheres. Aquilo, irmãos, é evangelho na sua pureza, na sua quintessência. Eu fico pensando nas pessoas lá na América, né, lá nos Estados Unidos, porque as coisas demoravam a chegar, mas o martírio dos missionários nos Alcas saiu na revista Life, que era a revista mais importante da época. Foi reportagem nos Estados Unidos todo. E fico pensando nos americanos, o que elas voltaram, porque para matar os índios, foi para evangelizá-los. O mundo não entende. O mundo não compreende. O missionário que eu conheci há um tempo atrás, na verdade conheci a filha dele, ele era missionário na África, estava trabalhando no interior. O rapaz que limpava ali a propriedade para ele ajudar para tal, aproveitou a ausência do marido, entrou na casa e estuprou a missionária, a esposa dele. Pula no tempo. O alcançou para Jesus, o discipulou e o batizou. Evangelho. E aí, eu não consigo perdoar o irmãozinho que pisou no meu calo. Então, sim, meus irmãos, a recomendação de Paulo é absoluta. Não há exceções, não há nada que não entre aqui. Então, talvez um ótimo exercício para nós nesta manhã é você pegar o seu celular, o seu bloco de notas, que ninguém mais anota coisa alguma com papel e caneta hoje em dia,
e fazer uma resolução de quem você precisa resolver as suas pendengas, pedir perdão ou perdoar, ou declarar perdão, e parar de guardar caderno de fiado das atitudes das pessoas. Suportar relacionamentos saudáveis, conviver com pessoas agradáveis que nos fazem o bem e nos beneficiam é uma tarefa muito fácil. Quem não quer, né? Mas ter que tolerar e perdoar irmãos que nos ofendem, difamam e cometem outros erros que nos machucam não é uma atividade simples. Todavia, suportar e perdoar pessoas que por algum motivo pecam contra nós não é uma opção, mas um dever de todos aqueles que estão unidos em Cristo. E é isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 13. Não é uma opção, porque é como o Senhor nos perdoou e nós realmente não gostaríamos que isso fosse uma opção. Né? Por conseguinte, o apóstolo apresenta o exemplo do perdão deixado por Cristo para incentivar... desculpe, estou lendo mesmo? Eu reproduzi o mesmo slide. Pula. Cancela isso aí. Agora que eu vi. Já estamos na nossa aplicação. Quando olhamos somente para a nossa própria capacidade, não é difícil perceber que não somos capazes de realizar uma obra tão nobre. Contudo, é motivo de muita alegria saber que somos amados e perdoados por Deus em Cristo e que são essas as razões que nos habilitam e nos motivam a construirmos relacionamentos saudáveis, convivendo de forma amorosa e pacífica. Consequentemente, o cara gosta de palavras difíceis e longas, né? Sempre que estivermos com dificuldade de tolerar alguém, ou mesmo de perdoar uma pessoa pelas ofensas cometidas, devemos buscar a ajuda do Senhor e relembrar o seu sacrifício amoroso por nós na cruz do Calvário. Em Jesus, sempre encontraremos forças e motivos para suportar e perdoar até mesmo aqueles que nos perseguem. Ou seja, estou empacado em resolver aquela situação com fulano, olhar para Cristo. Está difícil de obedecer esse princípio que vimos hoje? Olhar para Cristo. Se eu puder quantificar o perdão que receber dele, se eu pudesse, eu perceberia que é muito mais do que aqueles trocados de perdão que estão sendo pedidos de mim em relação a qualquer pessoa. E aí, meus irmãos, se você realmente tem dificuldade nisso, isso não é uma área pequena, eu recomendo grandemente que você faça um estudo bíblico sobre perdão. Há ferramentas e chaves bíblicas que você pode usar para isso. E é óbvio que você vai passar pelo texto que eu mencionei, e antes dele, o texto que dá oportunidade à história que Jesus conta desse credor incompassivo, que é quando Pedro pergunta se deve perdoar 7 vezes, né? Jesus fala 70 vezes 7, e você vai ter outros textos como esse de Colossenses e inúmeros outros. E nós vamos chegar à mesma conclusão desta EBD. Eu não tenho alternativa, eu só tenho que encontrar meios de graça para poder obedecer. E meus irmãos, o mundo diz que o tempo cura tudo. Isso não é verdade. Não é verdade. Se o tempo curasse tudo, esse princípio estaria na Bíblia. E você não encontra em lugar nenhum. O que cura as coisas, nesse caso, em relacionamento, é obedecer a palavra, ir pedir perdão ou oferecer perdão e resolver a situação. É sentar como 2 adultos. Eu estou dizendo 2 adultos porque é muito raro você ver isso em criança, né? Eu e meu primo brigávamos quando éramos pequenos. Ele é um pouquinho mais velho que eu, 2 anos mais velho que eu, mas é o irmão com quem eu cresci praticamente. Nós brigávamos, dali a 10 minutos estavam brincando de novo. Aí minha tia vinha e batia nos dois para aprender, porque a gente brigava por besteira e se reconciliava como se não fosse nada. E aí a gente apanhava porque dava trabalho para ela. Então criança não liga para essas coisas, quem liga somos nós. Então, como 2 adultos, chama para tomar um suco da Caé e conversa. Seja transparente, mas seja humilde, como diz lá no versículo 12. Um dos grandes problemas em tentar restaurar relacionamentos e pedir perdão nesse ponto aqui em particular é a sua atitude. Se você chega lá, meu querido, vai conversar com aquela pessoa de cima de um pedestal, você já estragou tudo. Nada vai se resolver.
Porque, por incrível que pareça, há necessidade de um certo despojar de posição, um quebrantamento, para que aquela reunião, aquele encontro, transcorra da maneira como certamente o Senhor deseja que transcorra, com solução, né? Muito bem, vamos agora para o último versículo do nosso texto, versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Ponto 3. Não deixando jamais faltar em seu guarda-roupa, a gente está falando de uma nova roupa, né? Esta peça para o uso diário. Coroando o que for exposto até aqui, o autor da carta declara, acima de tudo, porém, revistam-se do amor. Não diminuindo o valor das virtudes citadas anteriormente, lá no versículo 12, Paulo enaltece o amor ao ponto de colocá-lo acima de todas as qualidades já mencionadas. Vale lembrar que, em outro contexto, o apóstolo colocara em sequência a fé e a esperança exatamente o amor, e destacar o amor como sendo o maior de todos esses. 1 Coríntios 13, você conhece o versículo. E por que Paulo faz isso lá, meus irmãos? Porque ele já está olhando do ponto de vista eterno, de tudo aquilo, todas as ferramentas de virtude que você possa usar, e as três principais são a fé, a esperança e o amor. A fé e a esperança, elas têm prazo de validade. Você vai precisar de fé na eternidade? Não. Fé é para quem não vê. Fé é a convicção das coisas que não vemos e a certeza das coisas que esperamos. Então, fé não funciona no céu, ela termina no arrebatamento ou na morte. Você vai precisar da esperança? Não, porque a esperança é exatamente de que vamos viver para sempre e ela já se concluiu. E aí Paulo chega à óbvia conclusão, né? O amor, por outro lado, ele vai permanecer para sempre. Por quê, irmãos? O amor ele não foi inaugurado quando Deus falou, haja luz. Inclusive, esse é um dos argumentos da Trindade. Você sabia disso? Porque não pode haver amor sem o objeto do amor. Ok? Você não pode amar nada ou ninguém. Se não há nada nem ninguém, o amor desaparece. Só sobra o amor próprio. E o amor que Deus é identificado em 1 João não é amor próprio. Deus é amor. Por quê, meus irmãos? Na comunidade da Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, o amor sempre existiu de forma perfeita. Ou seja, ele é eterno, ele não passa a existir na criação. Ok? Então, irmãos, voltando aqui, Paulo, para fazer uma cereja no bolo e botar um laço, um desfecho perfeito naquilo que ele está ensinando, ele vai, além de usar o exemplo de Cristo, que já nos deixa sem nenhuma alternativa, sem nenhum argumento, ele inclui também o fato de que o principal é que você precisa praticar o amor. E por que ele faz isso, meus irmãos? Porque o amor está presente no resumo da lei, que é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então, se eu quero acabar com os argumentos de alguém que está resistindo ainda, resistiu à instrução, resistiu a dizer sobre o exemplo de Cristo, aquilo que você está recebendo, Paulo coloca o último prego aí para selar a coisa. Se você não faz isso, você não está amando. Se não está amando, você não está vivendo de fato a sua fé. Porque a sua fé vai ser necessariamente algo que vai se manifestar em amor para Deus e amor para o seu próximo. E aí, para fechar o raciocínio, irmãos, é preciso lembrar que amor não é fazer gestinho com a mão. Amor não é apenas falar eu te amo. O amor no casamento, na família, na igreja, ele é comprovado por ações, atitudes. João 3,16. Pois Deus amou o mundo de tal maneira, ou amou tanto o mundo, que fez o que, irmãos? Deu o seu Filho unigênito. Ação, atitude. O amor, irmãos, não é um sentimento, ele é mensurável, por outro lado. Ele é mensurável. Então, se você tem, por exemplo, um pai ou uma mãe negligentes com o cuidado, com a alimentação, com a proteção, com tudo dos filhos, você pode quantificar dizendo, ele não sabe amar. Porque desde a idade tenra, o que os filhos precisam é de nutrição, de proteção, de abrigo. E essas
providências são uma prova, uma evidência mensurável de amor. E aí, meus irmãos, que é o problema muitas vezes, quando você tem, eu espero que isso não seja o caso de adolescentes, de crianças e adolescentes cristãos, né? Mas quando você vê essa geração que diz, eu odeio os meus pais, porque eles não me amam. Por que não me amam? Porque não me deixam fazer o que eu quero, porque não me deixam ir para a balada, porque não me deixam namorar ser amigo, namorar de quem eu quiser. Então, ele está mensurando que não ama porque ele não me deixa fazer o que eu quero. Ele não compreendeu o amor. Em nada. Absolutamente nada. Ele não compreendeu que o amor está se manifestando exatamente em o pai ou a mãe dizer não. Aliás, tem um filme até engraçadinho que saiu agora, não sei nem qual plataforma que a gente assistiu, que era O Dia do Sim. Em que a mãe é questionada pelos filhos porque ela só diz não. Ela era uma aventureira, fazia esportes radicais antes de casar e ser mãe, mas agora ela tem que dizer não. E os pais aqui sabem que essa é a realidade. A gente tem que dizer 99 não para cada sim. A coisa muda à medida que os filhos vão ficando mais velhos, né? Mas tem inclusive crianças que a primeira palavra que aprende é a mamãe ou o papai e a terceira é não. Por quê? Não! Menino, não, é o tempo todo. O pai e a mãe estão amando ou não? Sim. Porque na cabeça desse tipo de adolescente que eu mencionei agora, o que esse pai deveria dizer? Menino, você vai botar o dedo na tomada? Vai lá. Sim. Ó, se acender um olho é 110, se acender os dois é 220. Vê aí. Teste de eletricidade. Nenhum pai em sã consciência agiria assim. Ele vai dizer? Não. O que, menino? Você está subindo a escada para subir no telhado? Você só tem 3 anos de idade? Não, deixa eu filmar. E tem gente que faz isso. Deixa eu filmar, que ninguém vai acreditar. Ó, viu? Caiu. Mas ele viu quando ele sobe na escada? Nenhum pai vai fazer uma coisa dessa. Pelo menos o que realmente ama. Então, o amor, meus irmãos, são atitudes que muitas vezes a gente vai ter que incomodar o outro. E aí que é difícil. Porque a nossa índole humana, a gente quer conforto, quer liberdade, quer aceitação, quer que ninguém nos incomode. Eis a razão porque há igrejas que estão lotadas. Mais umas 2, 3 igrejas dessas modernosas, emergentes, surgiram aqui na cidade. Tem reparado? Site legal, maneiro. Comunicação visual bem transada, nossa, atrai todo mundo. Luz apagada, luzes. E um discursinho que não convence nada de pecado. Ah, vai encher. Não há a mínima dúvida. E detalhe, se perguntar, aqui nessa igreja eu sinto amado. Claro. Porque você está sendo afagado, acarinhado. Acarinhado existe? Não sei. Acariciado, irmã? Obrigado. Está tendo agradado de tudo. Quem não quer? Até eu sou mais bobo. Só que o verdadeiro amor, meus irmãos, ele vai, inclusive, falar verdades. Vai resolver questões e problemas. Vai confrontar de uma postura de humildade, como nós vimos desde o começo. Então, o amor aqui, de novo, o Espírito Santo é claro, né, mas a tremenda habilidade de Paulo, irmãos, em tecer um argumento. Ele está destruindo desculpas que eu possa formar para não obedecer os princípios que ele está ensinando nesse tão curto texto. Continuando, para o escritor da carta, Paulo, claro, esta peça de roupa, o amor, é de grande importância para a igreja. A justificativa para isso ele apresenta na parte final do versículo, que é o elo perfeito, ou que é o vínculo da perfeição, segundo Almeida, Revista Atualizada. A palavra elo ou vínculo, usado aqui, pode ser interpretada como os ligamentos que unem as partes do corpo humano. Logo, a intenção de Paulo é ensinar aos colossenses que o amor é a virtude que liga com perfeição todas as outras já citadas até aqui,
proporcionando desse modo união, harmonia, equilíbrio e os motivos certos nos relacionamentos interpessoais e no relacionamento com Deus. Agindo assim, a comunidade dos fiéis caminharia rumo à maturidade cristã. Vamos rever, irmãos, eu tenho que marcar aquela reunião para resolver aquele problema. Se não vier de um lugar de amor, se não vier de uma motivação de amor, via de regra, eu posso cair na armadilha da arrogância, da pretensão, do tal do pedestal que eu falei agora há pouco. Você viu, irmãos, como o amor é o jeito que Paulo tinha que terminar isso aqui mesmo? Porque, voltando acima, irmãos, a compaixão, a bondade, a humildade, a mansidão, a paciência, elas não conseguirão ser executadas fora de um ambiente de amor. Então você precisa compreender, meus irmãos, o amor como o conjunto ou a fronteira, a cerca, da onde essas virtudes vão poder prosperar, vão poder realmente acontecer. Então, vamos lá, você foi convencido do Espírito Santo que você tem que resolver aquela questão com fulano. Mas você ainda está espumando. É melhor esperar um pouquinho. Ou você até diz, não é verdade, é verdade, Paulo está certo, a Bíblia está certa, Deus está certo, eu estou errado. Vou lá conversar com aquele... É melhor você esperar um pouquinho. Porque o seu senso de julgamento sobre a atitude do outro ainda está extremamente elevado. Não está vindo de um lugar de amor. C.S. Lewis estava certo. Se você está procurando uma religião confortável, eu não lhe recomendo o cristianismo. Porque o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, que não basta eu ir lá dizendo assim, olha, meu irmão, eu fiquei muito chateado com você, mas eu lhe perdoo, tá bom? Próximo. Ele está literalmente dizendo que se não é feito da forma certa, é melhor não fazer, até que você consiga fazer da forma certa. Pastor, mas já passou 40 anos e eu não consegui ainda. Você nem tentou. Passou 40 anos e você nem tentou. Mas se está passando e você está lutando com aquilo, faça dessa luta, irmão, a sua principal. Porque nós temos a tendência, meus irmãos, que quando algumas áreas da nossa vida são difíceis de mudar, certo? A gente aperta o pause, coloca o papelzinho do Tamagotchi e coloca lá no canto. Eu não vou mexer com isso aqui não. Porque é difícil. Faça cantar lá na frente. Deixa eu vou cantar aqui, deixa eu pregar aqui, deixa eu fazer não sei o quê. Eu ajudo na limpeza. Eu me lembro de uma peça que a gente fez, meio cômica, em que tinha uma música que eu traduzi, em que o camarada falava assim, não me mande para a África. Aí ele fazia um monte de promessas. Eu vou dizimar 11%, eu vou ajudar o Ministério Infantil, eu vou ajudar na recepção, mas não me mande para a África. Ou seja, a gente começa a dizer, Senhor, não me mande fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Aí a gente começa a negociar com Deus o que a gente quer fazer. E aí, irmãos, o que acontece? Eu não cresço, eu não mudo. Eu não sou realmente transformado porque eu estou indo como a água pelo caminho de menor resistência. Onde é fácil. Eu percebo que eu tenho que resolver alguma coisa, né? E eu falo assim, olha, tenho aqui uma lista de 3 pessoas. Aí a primeira pessoa da lista é aquela irmã mais maravilhosa da igreja, que ajuda todo mundo, que manda bolo para você e tal. Eu vou começar pela irmã fulana. Aí é fácil. Eu não estou dizendo que você não tem que resolver as coisas com a irmã fulana, mas é ali que eu vou ficar. Quando chega no pessoal que é mais chambaria, o carne de pescoço, aí eu não quero. E por conseguinte, eu não cresço. Eu não resolvo, de fato, as coisas na minha vida. Imaginemos alguém que demonstre pela conduta as seguintes virtudes: misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tolerância e perdão. Supondo ainda que essa pessoa não fundamente essas ações no verdadeiro amor, que é o que a gente está fazendo aqui, certo? Porém, use-as para aparentar uma falsa santidade ou para se autopromover. Logicamente, todas essas qualidades perderão totalmente o sentido, pois somente o amor fornece a motivação certa que torna legítima essa maneira de proceder. Agora, irmãos, uma cautela aqui. Eu não tenho um aparelho para detectar
se alguém está agindo como a Bíblia está dizendo aqui ou não. Isso é algo que eu tenho que avaliar, a mim mesmo, e cada um a si. Eu tenho que avaliar se a minha tentativa de obedecer ao texto está parando no versículo 13 e não está incluindo o versículo 14. Ok? E eu tenho que avaliar se eu estou fazendo esse processo, no caso, da boca para fora, e invalidando as virtudes do versículo 12, porque outro não tem como avaliar isso de fato em mim. Então eu tenho que parar e buscar a presença de Deus até que meu coração seja quebrantado. Eu me lembro de uma mensagem que eu assisti há muito tempo atrás, em que o pregador, o pastor falava assim, que se você tem uma questão com Deus, e aí, se não me engano, ele estava pregando até no vale de Jaboque, né? Jacó lutando com o anjo. Se você tem uma questão para resolver com Deus, lute com Deus até você perder. Eu achei isso fantástico. O que ele quis dizer, meus irmãos? Não faça... Você tem aquela questão para resolver, quer seja com outro ou só você e Deus, né? Um problema de pecado pessoal. Não, Senhor... eu peço isso, peço aquilo outro, e me ajude com esse problema, esse pecado, em nome de Jesus, amém. O que o pregador estava querendo dizer, meu irmão? Separe um tempo de oração, onde você não vai ser incomodado, e entre em crise diante de Deus. Estabeleça a pauta. Deus, eu vim tratar aqui porque eu não consigo perdoar fulano. De fato, o que eu gostaria é de esganá-lo só um pouquinho, para ele poder depois reviver ou esganar de novo. E chegue diante de Deus e diga, é isso que está acontecendo, como eu resolvo? E entre em crise diante de Deus, lute com Deus até você perder. Eu achei um ótimo conselho. Eu achei um conselho, meus irmãos, que aplica o que a gente está dizendo aqui, porque o perder é até que as minhas intenções sejam colocadas de lado e eu me conforme às intenções do texto, às intenções de Cristo, que é o amor, que é o perdão com o qual Ele me perdoou. Porque, irmão, se eu não tiver essa motivação certa para tornar legítimo o que eu vou fazer, motivação do amor, eu estou simplesmente perdendo meu tempo e perdendo o tempo da pessoa também. Vamos para a nossa aplicação, estamos perto do final aqui do nosso material. Nenhum conhecimento secreto ou esforço meramente humano poderá unir efetivamente os irmãos, levando-os a viverem segundo a vontade de Deus. Por outro lado, o verdadeiro amor supera o ódio, propicia um ambiente favorável para relacionamentos saudáveis, une as pessoas, torna uma tarefa árdua em uma atividade leve e sempre será a mais sublime das virtudes. Devemos ser gratos a Deus, pois Ele nos amou, sendo nós ainda pecadores. A essência do Evangelho se encontra em João 3,16, que revela o amor de Deus em Cristo para a salvação de todo aquele que nele crer. Assim, além de tudo, é motivo de muita alegria sabermos que podemos amar uns aos outros, porque o próprio Deus nos amou primeiro. Em Cristo, nós encontramos não só o modelo a ser imitado, mas a própria base que nos capacita a viver em amor. Irmãos, é difícil quando você se encontra na palavra de Deus em literalmente um beco sem saída. Alguém consegue enxergar alguma alternativa àquilo que nós lemos hoje? Qual é a alternativa? Aridez. A alternativa é você experimentar o que Davi escreve no Salmo. Enquanto me calei o meu pecado, envelhecer os meus ossos. Não há alternativa. A falta de perdão, que é particularmente o que esse texto está tratando, principalmente, irmãos, ele cobra um altíssimo preço. Dos relacionamentos, é verdade, mas de mim. Isso resseca por dentro. Isso transforma algo que devia ser constante na nossa vida, a alegria da salvação, em algo que você nem lembra mais do que é. E se você parar para pensar, irmãos, eu posso fazer exercício agora mesmo. Se você comparar aquele momento de tranquilidade, de placidez, de
resolução de relacionamentos e comparar com aquele outro momento em que você está dizendo, eu entendi o texto, mas você não sabe o que fulano fez para mim, ou contra mim. Você leu o texto, você está resistindo a ele. Se você comparar esses dois momentos, você lembra, você consegue visitar esses dois momentos da sua vida, que talvez você esteja em um ou outro agora mesmo, e você consegue perceber a diferença. E o quanto nós perdemos neste segundo. Como nós somos afetados espiritualmente por esse segundo. Em resumo, não vale a pena. O preço é alto demais. Talvez essa seja, irmãos, a explicação, porque às vezes você vê crentes antigos cuja a cor, o brilho da vida espiritual não se verifica mais. Porque quer seja este ou outros, ele vem acumulando resistências a princípios e retido obediências a mandamentos da palavra, um após outro, após outro, após outro. E aí você encontra o irmão na rua, e aí, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Estamos indo, né? Ainda cita coisa popular, como Deus permite, como Deus deixa, sei lá, que o pessoal do mundo fala aí. Por quê? Aquela fonte de água viva que Jesus prometeu, ele mesmo entupiu. Ele mesmo entupiu. Ele mesmo impediu o fluxo. Impediu o jorrar, que o Senhor nos garante. E a alegria vai para o beleléu. Caso você não tenha entendido por quê, pecado não tratado. Pode ser este do nosso texto, falta de perdão, podem ser outros. Conclusão do nosso estudo, irmãos. O fato de sabermos que estamos unidos a Cristo e que Ele é a fonte da nossa nova vida deve nos levar a abandonarmos as velhas práticas e adotarmos um comportamento novo que esteja de acordo com os princípios éticos ensinados por Jesus e pelos apóstolos. Em outras palavras, despir-se do velho homem e revestir-se ou vestir-se do novo. Consequentemente, praticar as virtudes recomendadas pelas Santas Escrituras não será nenhum fardo pesado. Pelo contrário, será um grande privilégio para todos que forem eleitos, separados e amados por Deus, que é como o nosso texto começa. Irmãos, é maravilhoso sabermos que, fundamentados na obra soberana e suficiente de Jesus pela Igreja, nós podemos e devemos nos portar de maneira compassiva e simpática, desejando o bem do nosso próximo, sem nutrir orgulho no coração, sujeitando-nos uns aos outros, perseverando na prática do bem, suportando e perdoando as pessoas com amor sincero e verdadeiro. O grande amor de Deus revelado em Cristo é a razão da nossa existência. Irmãos, para terminar, esse é um texto tão pequeno, mas tão profundo. Hoje nós vamos começar no capítulo de 67 versículos. E vai ocupar 2 domingos, mas é impressionante como um texto de 3 versículos ocupou 2 domingos. É virtualmente impossível você visitar as cartas de Paulo e você sair sobrevoando e ao mesmo tempo tentar não ser raso. Por quê? Paulo está falando, irmãos, baseado na supremacia de Cristo e a importância de Cristo na nossa vida, em atitudes que não podem estar ausentes na minha vida. Se Cristo é tudo isso que a gente canta, que a gente diz, que a gente afirma, e que Paulo afirma, especialmente no capítulo 1, capítulo 2, para terminar, tudo isso nós fazemos por causa dele. Porque ele é merecedor, porque ele é digno. E porque ele já fez muito mais pelas nossas vidas do que está sendo pedido que nós possamos fazer pela vida de qualquer pessoa. Então quero terminar, meus irmãos, o nosso EBD de hoje orando para que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Eu não sei exatamente, nem não exatamente o que pode ser isso na sua vida, mas se você tem relacionamentos para resolver, tempo não resolve. O que resolve é a aplicação de princípios bíblicos. Princípio, versículo 12, dessas atitudes, do perdão,
do sustentar, do suportar esse irmão que precisa ser levantado por causa da sua atitude. E, finalmente, tudo em um ambiente, tudo em um meio ambiente de amor, para que isso seja validado, para que seja algo que realmente tenha valor, tenha dignidade diante de Deus, e não algo feito apenas da boca para fora. Ok? Vamos orar nesse sentido, irmãos? Coloque sua vida diante do Senhor. Pergunte quais são algumas situações na sua vida que você precisa urgentemente sentar e tratar com o seu colega, com o seu amigo, com o seu parente ou aparentado, com o seu irmão em Cristo desta igreja ou de outra. Santo Deus, apesar de Tua graça e misericórdia constante sobre nossa vida, Tu não nos deixaste a viver como queremos. Colocaste, ó Deus, como neste texto, verdadeiros mandamentos, ordens, imperativos, para que nós possamos viver a vida de Cristo de maneira real e não apenas uma religião de boca. Ajuda-nos, Senhor, a enfrentar os desafios daquelas pessoas que, repetidas vezes, são usadas como testes, são usados, ó Deus, para esticar a nossa resistência e esticar o quanto conseguimos aplicar o que acabamos de ver hoje na Tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, compreender que a mera presença dessas pessoas na nossa vida, tal como a presença nossa na vida de outros, os quais nós mesmos temos sido instrumentos para testes, não são em tudo isso obra do acaso. São, ó Deus, propósito do Senhor, plano do Senhor, para que nós possamos ser provados e esperançosamente sermos dokimos, aprovados, passados pelo teste e verificado como genuíno, como legítimo, como íntegro, porque passamos naquilo que o Senhor desejava. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer, e isso significa obedecer de maneira prática a Tua palavra nesta manhã. Em o nome de Jesus. Amém e amém.